Fala galerinha, tudo bom? Espero que seja tudo beleza com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Prandini e na aula de hoje a gente vai continuar aquela sequência de vídeos falando sobre noções básicas de Apex para quem não conhece programação, para quem é admin, para quem, enfim. Beleza? Bom, vamos lá. Então vamos lá no nosso Developer Console aqui, ó. Developer Console. Vou aumentar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe aqui, ó. Vou chamar ela de condicionais, tá? Bam, bam, bam. Dá pra ver direitinho? Dá, beleza. Vou criar aqui um construtor. Ainda não vai ser hoje que a gente vai falar sobre construtores, mas em geral na hora que a classe inicia, o construtor vai sempre é o primeiro a ser ativado, assim, tá? De maneira bem grossamente falando. Bom, o que são condicionais, tá? Então, você já viu, tipo, no mundo, assim, em geral, tipo assim, se alguma coisa acontecer, eu vou fazer uma coisa. Se outra coisa acontecer, eu vou fazer outra coisa, tá? Então, tem três pessoas aqui, três itens que a gente precisa conhecer. O primeiro deles é o if, tá? Depois dele é o else, depois o if else, tá? Isso aí. Beleza. Então, como que essa galera funciona? Se eu pegar aqui, ó, if, eu abro aqui, ó. Aqui dentro tem que ver assim, ó. Se a condição for verdadeira. Eu vou comentar aqui, senão ele vai ficar enchendo de bugzinho. Tá? Se a condição for verdadeira, eu abro. Eu abro. Tá? Deixa eu colocar aqui um comentário em bloco. Tá? Bam, 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 bam. Beleza. Então, se a condição é verdadeira, eu vou fazer algo caso a condição seja true. Aqui a gente vai usar o nosso caro booleano. Tá? Lembra do booleano da aula passada? Verdadeiro, falso, tá? E aí, se essa condição não for verdadeira, eu vou colocar o else. Para quem sabe um pouquinho de inglês, tá escrito exatamente tipo assim, se não, tá? Aí eu vou fazer, ó. Vou fazer algo se a condição não for true, tá? Então, nosso exemplo aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, por exemplo, vou definir uma variável aqui, integer. Eu vou escrever um número chamado, sei lá, sei, número 1. Primeiro número, vai. Primeiro número. Ele tem um valor de 10. Show? Show. Integer, segundo número. Tem o valor de 20. Tá? E aí, definir essas duas variáveis aqui. E aí a gente precisa lembrar o seguinte. Um ponto muito importante. Tá vendo que aqui, ó, tem o primeiro número, que é igual a 10, tá? E esse é igual a 20. Porém, esse igual a gente lê no mundo de programação chamado tipo atribui. Então, o valor de 10 atribui para o primeiro número, tá? Primeira para a variável que você colocou, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 igual é
atribui 2 igual é comparação. Tá bom? Então, a gente vai colocar aqui a primeira comparação aqui, ó. Então, vou colocar if o primeiro número é igual ao segundo número. Aí eu vou colocar o nosso caro System Debug aqui, ó. System Debug. I will always be there. Vou colocar assim, ó. O primeiro número é igual ao segundo. Mas, caso ele não for, eu vou colocar aqui um segundo F. Um segundo System Debug falando o seguinte: o segundo número não é igual ao primeiro, tá? Beleza? Então tá vendo aqui que eu coloquei 2 iguais, porque eu tenho que comparar os valores, tá? Se eu colocasse só um aqui, ó, ele daria pau. Por quê? Porque ele atribui esse valor aqui para esse aqui, tá? Então não é o nosso caso. Beleza, vamos rodar isso aqui, ó, para ver o que acontece. Então vem aqui no Baguitos lá. Beleza. Então eu vou executar. Eu vou pedir para ele abrir o log aqui, ó. Executar. Beleza, ele abriu o log para mim. Pipi, popopó. Aí, ó, aqui tem um debug, tá? Então ele fala assim, ó, o segundo número não é igual ao primeiro. Tá? Quer dizer que ele viu, chegou aqui, ó, fala assim, ó, o primeiro é igual ao segundo? Não. Então ele vem para cá, ó. Se o primeiro não for verdadeiro, ele vai para o falso. Então, quer dizer que o segundo não é igual ao primeiro, tá? Agora, se eu vim aqui e colocar esse valor para 20, vamos ver aonde que ele vai cair. Então, executei. Ó, o primeiro número é igual ao segundo. Show? Show. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou adicionar o terceiro número aqui. Não é? Terceiro número. Terceiro número é 30. Primeiro é 10, tá? E aí eu vou adicionar mais uma pessoa aqui, ó, que é o else if, tá? O else if é basicamente o seguinte: cai na primeira condição, se não der certo, eu crio uma outra condição falando assim, ó, é o primeiro? Ah, então pode ser o segundo. Ah, se não for nenhum dos dois, aí sim vai no else. No primeiro que no terceiro que não é nenhuma das outras condições que eu coloquei. Então eu vou colocar aqui, ó, segundo número, tá? É menor. Maior, quer dizer. Menor que o terceiro número, tá? Então eu vou colocar aqui um system debug falando o quê? O segundo número é menor que o terceiro número, tá? Então, vou vir aqui, vou lá no meu executar, executei show aqui, pô. Beleza, ó, o segundo número é menor que o terceiro número, tá? Porque ele caiu aqui, ó. Ele verificou a primeira condição, viu que não é verdadeira, ele vai para outra.
Aí ele vai verificar se essa condição é verdadeira. Essa condição é verdadeira. Então ele não vai cair aqui, ó, no else, tá? Quer ver? Se eu mudar aqui, ó. Se eu mudar de menor para maior. Ah, não precisa falar, não. I will always be there. Aí ele vai cair, ó. O segundo número não é igual ao primeiro, tá? Que caiu nessa terceira condição, tá bom? Aí tem mais dois pontinhos importantes de, de ver nesse ponto aqui, tá? É... Imagina o seguinte, quando você está falando com a pessoa, você usa esses pontos do tipo assim, ó, se algo acontecer e também algo acontecer, faça alguma coisa, tá? Então quer dizer o seguinte, que se as duas condições forem verdadeiras, eu vou e faço o que eu tenho que fazer. Agora, imagina o seguinte, você vai na padaria, tá? Fazer aquele delicioso lanche da tarde. Não agora em época de pandemia, porque agora tem que ficar em casa, tá bom? Agora, você vai lá na padaria e você chega lá e fala assim, ó, eu quero 200 gramas de mussarela, tá? Aí a pessoa fala assim, não tem. Ela fala assim, mas o queijo prato também serve. Então ou é um ou é outro. Os dois atendem, qualquer um dos dois atendem a minha condição, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou adicionar o E, ele é igual a isso aqui, ó, ao 2E comercial. E o OU é igual ao barra barra. Agora eu quero ver achar o barra barra aqui. Silda sempre. Deixa eu mudar o meu bagulho pra inglês aqui. Agora eu acho. Barra barra. Beleza? Beleza. Então o que isso significa, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Se o valor do primeiro número é igual ao segundo, ou se o segundo número, ou se o segundo número for menor que o terceiro número, tá? Eu vou excluir isso aqui. Então eu coloco aqui. Deixa eu colocar aqui. Ou o primeiro número é, é, é igual ao segundo, ou o segundo número é menor que o terceiro. Qualquer uma dessas duas condições, se uma delas for verdadeira, ele vai entrar para dentro do if, tá? Beleza. Então vamos lá testar para ver se funciona isso aqui. Execute. Deixa esses aqui. Vamos ver, ó. Aí ele apareceu para mim aqui, ó, que ele caiu aqui dentro desse CNBug aqui. Então, ou o primeiro número é igual ao segundo, ou o segundo número é menor que o terceiro, tá? Porque aqui ele caiu nessa condição porque um deles entrou, tá? E aí, eu vou colocar aqui, também aqui embaixo. Ou o primeiro...
Então quer dizer que se esse aqui é falso, mas esse aqui for verdadeiro, porque tem esse ou aqui, ó, ele cai para dentro. Agora, se eu colocar um e aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, nem o primeiro número é verdadeiro ou nem nem é menor, tá? Eu coloquei, ao invés de ou, eu coloquei e. Isso quer dizer o quê? Que a primeira condição e a segunda tem que ser verdadeira para eu entrar dentro desse bloco aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver se isso funciona aqui. I will always be there, so what do you think about? O que será que vai acontecer? Será que vai cair no primeiro? Vai cair no segundo? É um grande mistério. O que eu vejo de programador ultimamente no mercado de trabalho que faz código orientado a como chama? É o código místico. Então a pessoa não sabe o que está fazendo, escreve qualquer coisa e espera que algo aconteça. Assim, é o fim do mundo. Então, ó, ele caiu na segunda condição, tá? Que é nem o primeiro é igual ou o segundo nem é menor que o terceiro. Então quer dizer que uma das duas condições não são verdadeiras, tá? E aí a gente vai fazer com que seja verdadeira os dois. Então vou colocar aqui, ó, o eu vou colocar 40-40. Então quer dizer que o primeiro número é igual ao segundo, 40-40? É, beleza. O segundo número é menor que o terceiro? Não é. Maior, quer dizer. Não, aqui é menor. O segundo número é menor que o terceiro? Eu vou colocar aqui, ó, o maior, tá? Eu venho aqui e vou executar. Ó, ou o primeiro número é igual, mas aqui não é ou, né? Assim, vou colocar aqui o primeiro número é igual ao segundo e também o segundo número é maior que o terceiro, tá? Deixa eu executar de novo aqui para que fique claro a nossa... para ver o que está acontecendo aqui, tá? I will always be there, so... Ai, console log. Tô com medo, né? Então, ó, o primeiro número é igual ao segundo. Vemos que isso é verdadeiro. E também o segundo número é maior que o terceiro, tá? Então é isso, pessoal. Aí, tipo assim, o que acontece geralmente no mundo real, Salesforce, tá? Nada além de muito, tipo, meu Deus, que absurdo além disso, tá? Geralmente o que acontece? Então, geralmente a galera o que faz? Coloca assim, ó. Objeto, uma oportunidade. O status dela, tá? Oportunidade não tem status, tem fase, stage name. É o nome do campo. O stage name é igual a fechado. Vou botar o brasileiro aqui. A oportunidade, o stage name, que é o nome da fase, é igual fechado? Se sim,
Então, envia um e-mail para o cliente, tá? Aí, por exemplo, outro ponto que geralmente utiliza no mundo Salesforce, tá? Então, tipo assim, se o... Vou pegar aqui, sei lá, uma cotação, tá? Então, cotação, ponto, nome do campo. Então, vou colocar aqui um campo chamado desconto. É maior que 10. Então, a pessoa deu mais de 10%. Então, você, envia para a aprovação. E manda um e-mail para o gerente, tá? Então, no mundo real, é isso que acontece, tá? Não tem muito além disso, assim. Tá? Então, você quer verificar alguma coisa e a partir dessa condição você fazer algo ou outro algo, então você faz isso, tá? Então, você, quer ver o bom exemplo aqui do desconto, ó? Então, eu vou colocar aqui um outro ponto, ó. If else. Cotação, ponto desconto, que é o nome do campo, é menor que 10. Nesse caso, tá indentando sozinho aqui. Tá maluco? Se ele for menor que 10, o que eu faço? Eu mando um e-mail para o. Mando um e-mail para o cliente mandando um valeuzão, tá? Aí que eu vou colocar aqui, ó. Se ele for menor que 10 e cotação de desconto for menor que maior que 5, por exemplo, então entre o desconto 10 e 5, 5 e 10, eu mando um cliente falando valeuzão. Não, vou colocar aqui, ó. Envia para a aprovação do chefe direto. Tá? E aí, se não for nenhum dos dois, se não for nem a primeira condição, nem a segunda, eu vou, por exemplo, tipo, se o desconto for menor que 5, entendeu? Eu vou, por exemplo, aprova direto e, sei lá, manda um e-mail pro cliente avisando que o desconto tá aprovado, por exemplo, tá? Então, não é nada além disso que os programadores fazem no dia a dia, tá? Então, basicamente ver se as condições são verdadeiras, tal, 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 tal. Beleza, galera? Espero que eu tenha sido muito claro e transmitir esse conhecimento de programação para pessoas que não conhecem muito programação, tá bom? E se tiver algum ponto assim, me explica direito, tá? Então tem meu LinkedIn, tem meu e-mail e é isso, tá? Se quiser mencionar LinkedIn, para os mais íntimos, me manda mensagem no Zap, tá? Que eu respondo, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Aquele abraço.